Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com Laura Fracasso, psicóloga, especialista em dependência química. E vamos falar sobre álcool, drogas, enfim, uma coisa que é tão importante porque, na verdade, está aumentando muito o número de pessoas com esse tipo de problema, não é verdade, Laura? Então, Mônica, realmente assim, a gente tem observado que está aumentando o número e diminuindo a idade de início. Então, isso é muito preocupante, porque quanto mais cedo a pessoa faz os experimentos, seja com álcool, com tabaco, porque a gente fala tanto do álcool e das drogas ilícitas e deixa o tabaco cigarro, de lado, né? Mas, na verdade, ele tem que estar incluído nessa nossa discussão, e as drogas ilícitas. Então, quanto mais cedo, mais vulnerabilidade a pessoa tem e aí o risco de desenvolver um uso nocivo e a dependência está muito mais acentuado. O que caracteriza a dependência, Laura? O que faz uma pessoa ser dependente? O que faz a gente saber que ela é dependente? Então, na verdade, a gente tem alguns critérios e às vezes eu até tomo cuidado em dizer quais são, porque às vezes o nosso telespectador ele vai achar que está em condições de avaliar e dizer, ah não, meu filho é dependente, tem gente que quer internar e aí faz algumas intervenções que não ajudam. Mas assim, para a gente fazer uma leitura, você tem aquela pessoa que ela não consegue interromper o uso, então ela desenvolve uma compulsão. Certo. Desenvolvendo a compulsão, ela desenvolve uma tolerância. Então, se hoje ela tomava um copo de cerveja, daqui a um tempo, um copo já não vai fazer o mesmo efeito e aí ela vai aumentar a quantidade. Depois a gente tem também aquela pessoa que vai tendo, a gente chama, né, tecnicamente, ela vai estreitando o repertório. Então, assim, se antes ela só bebia ou fazia uso de drogas ilícitas numa festa, então tem uma festa, então eu vou fazer uso, ela começa a fazer qualquer dia, qualquer horário, né? Então, assim, ela vai estreitando o repertório, não é mais numa condição social, inclusive ela pode fazer, inclusive, uso sozinha. Quando ela faz o uso para evitar ou minimizar sentir abstinência. Sim. Né? Porque aí, quando ela desenvolveu a dependência, ela tem sintomas físicos e psíquicos se ela não faz uso da substância. Então, para não sentir aquele mal-estar, ele fala, não, então eu vou usar antes de começar a sentir. Mas não tem né? pessoas que só bebem no final de semana e mesmo assim são caracterizadas como dependentes Então, químicos? porque o que a gente tem? A gente tem aquelas pessoas que desenvolvem um padrão de que durante a semana ela consegue não fazer o uso, só que aí a quantidade que ela usa no final de semana é extremamente nociva. E aí, então, assim, a partir de sexta vale tudo, né? Então, assim, ela tem um outro condicionamento do uso, mas em função da quantidade a gente pode caracterizar como também uma pessoa que desenvolveu. Porque se você pedir para ela, tá bom, então esse final de semana você não vai beber, vamos ver o que acontece. Ela não consegue. Ela não consegue. Ela pode até conseguir, mas ela vai entrar em sofrimento. Né, que ela vai entrar em crises de abstinência. E aquela pessoa que bebe e que bebe muito, 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 que mesmo ingerindo uma grande quantidade, vamos supor, de álcool, não fica alcoolizada ou demora muito. Isso caracteriza uma dependência química? Então, aí só esse uso, então por isso que a gente fala, a gente tem critérios para fazer o diagnóstico, né? Então, a gente precisaria analisar outras condições, outros critérios que fazem parte, para a gente dizer, mas este é um sinal, esse é um dos critérios que já coloca para a gente o sinal de alerta. Olha, aqui tem alguma coisa que está disfuncional. Né? Bom, vamos falar disso mais no nosso próximo bloco. Ok. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Doutor Rubens, como resolver o problema dos prédios que não tem garagem suficiente? A questão das garagens não serem suficientes para todos os apartamentos é um problema que começou a acontecer a partir do momento em que se abriu a questão
do financiamento de veículos mais alongado. Quer dizer, o acesso aos veículos fez com que a demanda aumentasse dentro dos condomínios. E a maior parte dos condomínios que nós conhecemos por aí foram realizados, construídos antes da legislação definir a obrigatoriedade de ter pelo menos uma vaga por unidade. Isso fez com que o legislador estabelecesse algumas regras. Por exemplo, em 2012, a presidente determinou a impossibilidade de você ceder ou alugar vagas de apartamento para pessoas que não sejam moradoras do edifício, ainda que sejam condôminos. Então vejam que é uma regra de exceção. Por outro lado, a questão do sorteio que foi mencionado na pergunta. Normalmente, quando você tem lá um condomínio mais antigo, você vai verificar que existe lá o direito à vaga. Esse direito à vaga ele só é exercido quando existe espaço. Portanto, um dos caminhos que pode ser usado sim como maneira de solucionar a situação é o sorteio. Porém, a minha recomendação é de que se altere o regulamento interno para que se coloquem as regras bem claras, porque pode acontecer de lá na frente alguém que não seja aquinhoado com uma vaga interessante ou, enfim, que aquilo para ele fique ruim, ele pode cancelar isso. Não esquecendo que eu só posso sortear quando você tem a totalidade das vagas. Se você não tem o número suficiente, você estaria tirando um direito daquela pessoa que comprou o apartamento e que está morando nele, onde consta lá o direito à vaga. Então tome muito cuidado com o sorteio, porque você não pode tirar o direito das pessoas. O máximo que pode acontecer é o rodízio normal.